Olá, novamente você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, Câmara Debate no ar a partir de agora. Esta semana dedicada especialmente ao processo eleitoral de 2014 no Brasil. E hoje vamos falar especificamente sobre o papel do eleitor nesse processo eleitoral. E para discutir o assunto, debater o assunto, nossos ilustres convidados aqui, primeiramente, Doca Mastroianni, vereador, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço aí, mais uma vez participando aqui da Câmara Debate, nesse amplo debate que vamos ter aqui com dois professores aqui, dois vereadores, né? Então vai ser muito bom, a população só tem a ganhar cada dia mais com a Câmara Debate. Bom, nosso objetivo aqui é levar informação, levar conscientização principalmente. E aqui o cientista político João Batista Domingues Filho, muito obrigado pela presença. Eu agradeço. E também o jornalista apaixonado por política e, por que não, aqui representando também os eleitores, né, um eleitor, que é o Marciano Correia. Muito obrigado pela presença, Marciano. Eu que agradeço, Fernando, pela oportunidade de poder participar de um debate com pessoas tão dedicadas à causa política, né? E agradecer pela lembrança e pelo convite, e que a gente consiga aí nesse debate contribuir um pouco com os eleitores de Uberlândia. Bom, nós que agradecemos a presença. E também aqui, ao meu lado, o vereador Pastor Isaac Cruz, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, e eu acho que um programa como esse a gente tem muito mais que aprender, né? Com dois professores aqui na sala, a gente tem muito que aprender nessa programação e esperamos contribuir com os nossos telespectadores. Bom, e o objetivo é que o nosso telespectador aproveite esse espaço para que aprenda e, nessa eleição, vote consciente, né? Essa é a bandeira que se defende, o voto consciente. E eu queria começar por aí. A gente pode começar até pelo João Batista, cientista político. O que seria um voto consciente? Vamos partir do ideal para a gente poder comparar com o voto como ele existe na realidade. Um voto consciente seria aquele que o eleitor fosse capaz de formular preferências de maneira que fosse não o seu interesse particular, mas o interesse coletivo. Primeiro, ele formular. Segundo, ele fosse capaz, ao mesmo tempo, de expressar essa preferência de um interesse coletivo. E terceiro, esse eleitor, além de votar, ele fosse capaz de participar do processo decisório dessa preferência durante o processo legislativo na relação com o executivo. Veja, esse seria um cidadão que teria o pleno controle sobre o poder de produção da representação política. Porque nós estamos falando da democracia, capitalismo com democracia num Estado de Direito, onde a produção do interesse público é resultado da produção da representação política no executivo, que é 50% da sociedade, o legislativo, que é toda a sociedade, que é a soberania do povo, que é representada no legislativo, e nessa interação executivo-legislativo, o resultado é o interesse público, porque passou por essa representação política. Então, essa transferência é um desafio para o eleitor. Quem tem o poder de transferir a representação do interesse público é o eleitor. Mas a transferência faz com que o executivo e o legislativo tenha a soberania de definir o que é interesse público. Mas o principal, o resultado final de toda essa decisão é o próprio eleitor, que é o cidadão. Então, nesse processo, que é a democracia representativa, no caso brasileiro, nós estamos muito distantes, dado um ambiente social, socioeconômico de desigualdade, baixa escolaridade, todo o sistema eleitoral, o sistema partidário, toda a legislação, todas as interações executivo e legislativo. Então, nós temos vários problemas que impedem e que impossibilita que essa representação tenha essa qualidade. E, professor, a pior forma de fazer política, né, a gente sabe muito bem, o senhor mais do que nunca sabe, mais do que muitas pessoas, é não participar da política. Porque o eleitor que não participa da política, ele deixa para algumas pessoas decidir por ele. Então, ele mesmo depois não pode cobrar dos políticos, que talvez ele venha votar por mera coincidência de votar. Não escolhe direito, cata o papel no chão para votar, vai por influência de algum amigo. E o que o professor disse aqui, a maioria das pessoas, elas não são aptas a votar. Mas por quê? Porque os próprios políticos não querem ensinar o eleitor. A não ser os professores
de faculdades ou até mesmo de escolas municipais, estaduais, que querem conscientizar as pessoas. Mas, infelizmente, o ser humano ele não quer aprender a votar. Aí fica acontecendo que o país, igual o Brasil, que podia ser um país não de primeiro mundo, mas quase, ser o que é. E culpa-se poucos, culpa-se os políticos e eles são poucos. A pessoa, o ser humano do Brasil, ele tem que aprender que o político que administra de 60% a 70% do dinheiro do país e administra mal. Mas aí é culpa também do eleitor, não é só do político. Porque o político está lá, o político quer entrar lá, as pessoas querem entrar para se beneficiar a si próprio e, como o professor disse, todo mundo quer entrar lá para se beneficiar, nem todos, mas 90%, para se beneficiar a si próprio. Então, se ele não aprender a votar, o que vai acontecer? Amanhã ele vai estar criticando. Mas ele votou errado, ele deixou de votar, ele votou nulo, ele votou branco. É o que o professor disse. Aí vai a sociedade que tem. Fora que também, se a gente remontar lá no começo dos anos 70, quando você começou a discutir alguma coisa sobre liberdades, o rei Pelé, ele foi dizer que o povo brasileiro não estava preparado para votar. Muita gente caiu de pau, né, em cima do Pelé, porque isso poderia sinalizar algo no sentido de valorizar a permanência do regime naquela época. Mas se a gente vê ao longo desses 40 e tantos anos, de fato ele tinha razão. E pouca coisa se fez para se mudar essa consciência política. Então esse voto consciente no nosso país ainda está distante. Está caminhando. Se a gente entender que a nossa democracia é uma democracia jovem, né? Nós temos poucos anos de uma democracia recorrente, né? São poucos presidentes no histórico recente eleitos diretamente pelo povo. Quer dizer, nós estamos num processo de construção, mas muito distante de alcançar esse voto consciente. O senhor sabe que nesse início de fala, a gente percebe o seguinte, conforme o vereador Doca falou, o nosso professor também no início da fala falou, as pessoas, elas participam muito pouco do processo político. Quer dizer, muitas das vezes é um dever nosso lutar para melhorar a nossa atuação como político, mas as pessoas, elas têm que acompanhar passo a passo do candidato para quem ela votou. Porque essa coisa, o que acontece muito hoje? A pessoa, no dia da votação, ela vai, pega qualquer papel no chão e ela vota com 3, 4 dias após você perguntar em quem ela votou, ela nem sabe, ela nem lembra. Então ela vai cobrar de que maneira? Aí na hora de fazer uma manifestação, ela sai para as ruas quebrando tudo, muitas das vezes, os verdadeiros barderneiros, e põe a culpa em todo mundo. E sem contar aqueles que muitas das vezes votam porque ganhou algum benefício, traz a coisa para o lado pessoal. Quer dizer, a gente tem que perder esse vício. E aí tem que haver um trabalho de conscientização. As pessoas, ela tem que acompanhar. Porque eu costumo dizer o seguinte, com o título é um documento que você muda a história do país. Com o RG, com o CPF, não, mas com o título você muda. Então as pessoas têm que acompanhar, têm que participar e parar, entendeu, de achar que todo mundo é igual, porque não é. Tem bons políticos. Nós temos um paradoxo aí, um ciclo vicioso, que não é só no Brasil, é mundial, que é a negação da política. Nós temos hoje, mundialmente, e muito mais numa sociedade desigual quanto a brasileira, que é... O Brasil é tão desigual que nós podemos usar a metáfora de um sistema de casta. Onde você nasce, você fica, gerações e gerações, a mobilidade social é muito baixa, então você tem uma desigualdade crescente, uma maior concentração de renda e desigualdade em todos os níveis, né, de incapacidade, educação, saúde, moradia e tal. Então essa desigualdade cria um ambiente que alimenta muito mais um ciclo vicioso de rejeição da política. Agora veja que paradoxo interessante. Há uma rejeição da política porque, do ponto de vista realista dos eleitores da sociedade que vivem nessa desigualdade, o sistema político é incapaz de cortar esse ciclo vicioso da continuidade da desigualdade. Então, se o sistema político, que o próprio eleitor é vítima, e nós não podemos colocar nas costas do eleitor o porquê da existência da desigualdade, a existência da desigualdade é variável social e econômica de exploração, de concentração de renda, e que o sistema político, seja ele produzido com todas essas deficiências, não consegue
enfrentar essa desigualdade como representação da soberania do povo contra a desigualdade. Então, veja, essa maioria da população que é vítima vê no sistema político um responsável pela continuidade da desigualdade. E o sistema político se alimenta dessa desigualdade para se reproduzir. Então, é realista e é verdadeiro o que a maioria da população acha, que os políticos não representam interesse público, representam seu próprio interesse. Então, nesse ambiente, nesse cenário, os políticos está no melhor dos mundos. Quanto mais continuar a desigualdade e menos o povo participar, mais ele vai buscar seus eleitores e vai ser reeleito sem ter nenhum controle sobre ele. Então, esse ambiente todos ganham, só a população que vive na desigualdade que perde. Então, para o político, é bom que não participe. Fica na zona de conforto ali, né? Todos os políticos têm a ganhar com a continuidade desse padrão de relação que o sistema político não representa a maioria da sociedade. Fica na zona de conforto. Todos ganham. Tendo uma população menos que não é culta, que não é inteligente. Quem vive na desigualdade. Então, a rejeição da sociedade, dos eleitores, da maioria dos eleitores, quanto ao sistema político, é realista. Porque o sistema político não modifica a realidade dele. Então, ele vai votar por quê? Você vê, todos os candidatos, seja no Congresso Nacional, seja aqui na Câmara, eles não têm representação partidária. Por que não tem representação partidária? Porque eles já têm seus eleitores, seja da igreja, seja do time de futebol, seja do bairro, seja do sindicato. Os próprios políticos já não querem saber de política, nem de partido, nem de projeto para a sociedade. Eles vão representar os seus nichos para ser reeleito, veja, para poder atender aquele interesse daqueles nichos e o político só tem um interesse, dois, né? Conquistar e manter poder e representar aqueles nichos, e não tem representação, a somatória dos legislativos, seja no plano municipal, estadual e nacional, não representa a maioria da população nos seus interesses sociais e econômicos. Veja, e os políticos ganham com isso. Então, separou. Então, nós temos uma crise de legitimidade da democracia contemporânea, que o sistema político separou do sistema social e econômico. E os políticos são profissionais competentes para fazer voto. Ele é reeleito, é competente, eficiente, representa o nicho dele lá, a igreja, os sindicatos. Veja, ele é eficiente para ser reeleito. Os motivos por que as pessoas votam não é o interesse público, é a relação com algum lugar que ele ocupa socioeconomicamente na sociedade. Até assim, como exemplo nessa situação que o professor João falou, é o seguinte. Por exemplo, lá no estado de São Paulo, vira e mexe acontece desse tipo de coisa, né? Na última eleição, um artista famoso, né, o famoso Tiririca, né, aparece no debate se dizendo assim, eu não sei o que um deputado federal faz, mas vota em mim. Eu vou lá, aprendo e volto aqui para te contar. Nessa brincadeira, ele levou cerca de 1 milhão de votos. E com ele arrastou um monte de gente, sem uma legenda partidária, né? Então teve casos de deputados que foram na legenda dele com 100 e poucos votos. Que representatividade que esse deputado tem. Né? E aí, na fala anterior do professor, vamos dizer assim, essa representatividade partidária já há muito que acabou. O partido já não é a representação nem mais ideológica, não tem um programa, não existe um partido mais com um programa. O político é doido querer ser reeleito pelo partido, vai perder a eleição. Ele tem um nicho dele, tem a igreja dele, tem um time de futebol, tem um sindicato, né? É por lá que ele vai ser eleito. Não tem nada a ver com partido, com política, com interesse público. Né? Bom, a gente está quase no horário do intervalo, eu queria ouvir a opinião então dos vereadores, né, em relação a essa discussão, antes do intervalo. Eu vou até prolongar esse bloco. Eu volto a repetir aquela tese que eu iniciei falando, que aí cabe, conforme o senhor citou, no caso é do Tiririca. As pessoas hoje veem qual o projeto que está sendo feito, criado, que traga algum benefício. Que eu posso ter um bom projeto, ainda que esse projeto não venha a ser, digamos assim, executado, porque existem várias barram daqui, barram dali, mas a população tem que saber, pelo menos, que eu estou lutando. E é isso que a população, muitas das vezes, por causa do desinteresse, da descredibilidade, não quer nem saber. Não quero saber de político, não. Mas ela tem que observar, porque senão a gente nunca vai mudar. A tendência é ir piorando se não houver essa participação da população. É a participação que estamos tendo aqui hoje. O que acontece, professores?
a gente que está convivendo mais no dia a dia na política, lá, não que vocês não tenham convivência, mas a gente está lá no corpo a corpo, existe também muito interesse do eleitor pessoal. Isso que a gente tem que mudar no eleitor. Ele quer votar em mim por conta de que eu dou uma cesta, por conta de que eu arrumo uma cirurgia por debaixo dos panos, passo na frente de alguém. Então, esse voto tem que acabar. A pessoa não pode votar no DOCA, no pastor Isaac, no senhor ou nele, por conta de que eu sou bonito, que eu sou grande, porque o irmão pediu, porque o Zé pediu, não pode. A pessoa tem que votar. Por que eu vou votar no DOCA? Porque ele faz, porque ele faz isso, porque ele... Não vou votar, porque ele não fez, porque ele não vai fazer, porque ele não tem competência. O eleitor tem que aprender isso também. Mas como eu disse num bloco, nesse bloco mesmo, a primeira fala, o eleitor também, ele pode se sentir culpado. Por quê? Porque devido à não informação que ele tem pelos próprios políticos, que não passa, não quer passar, como o senhor disse, vem aí famílias e famílias colocando candidato e vai sendo todos eleitos. E tem também aqueles coronel na política que chega na época falar que o fato correto, ele compra mesmo através dos R$100 para a boca de urna, R$100 para ele ficar lá no dia. Então, se vota muito errado. Mas o eleitor não tem culpa e, ao mesmo tempo, tem. Eu acho que ele não deve pegar essas propinas, essas coisas, para votar num candidato. Então, por isso que se vem aí, tem tradição política aí de grandes nomes sendo sempre reeleitos, sempre reeleitos. Então, o político é isso, eu falo a verdade. Eu estou na política, eu vejo. O político não quer informar o eleitor como votar, mas ele quer sim fazer um nicho político, como o senhor disse. É ali na comunidade, é no sindicato, é ali que seja no bairro, que seja num bairro mais periférico. Na época da eleição se discute muito aí, eu vejo entre os políticos, vou guardar tanto para esse bairro, vou guardar tanto para esse bairro. Isso é injusto, é injusto. A pessoa tem que ter a consciência de votar em pessoas que ele acha que vai representar o povo, não é representar o político mesmo. Porque tem político que vai lá para se representar, ele não vai para representar o povo. Então o político ele tem que servir, não ser servido. E Deus dá esse dom para quem quer servir, mas infelizmente alguns usa lá do direito do bom salário, do glamour, para se servir. E isso o eleitor também tem que correr atrás disso e corrigir aí da agora para frente. E nós vamos correr atrás disso e corrigir mesmo. Bom, o mais importante então é o eleitor, né, ter essa consciência de querer mudar. E é um processo. Isso aí o Brasil é um país novo, né? Menino ainda engatinhando, 500 e poucos anos. Mas a gente vai discutir mais esse tema, você que está em casa nos acompanhando. Câmara Debate hoje falando aqui sobre o papel do eleitor na política, nesta semana dedicada especialmente ao processo eleitoral no Brasil, especialmente aí nesse ano de 2014. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Na programação da TV Câmara Uberlândia, você assiste Programa Escola do Legislativo. Transmissão dos principais cursos, palestras e eventos promovidos pela Escola do Legislativo. Acesso à educação legislativa e cidadania para toda a sociedade. Conheça a Câmara Municipal de Uberlândia. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Notícias. O perfil de cada vereador. Assista aos programas veiculados na TV Câmara. Dê a sua sugestão. Participe. www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Câmara Municipal de Uberlândia. Todos juntos, por uma vida mais justa e feliz. Acompanhe na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Presidente. Informes institucionais da Câmara Municipal de Uberlândia com apresentação das matérias, pautas das sessões e principais ações promovidas pelo Poder Legislativo. Estamos de volta, Câmara Debate, esta semana especialmente dedicada ao tema política, processo eleitoral no Brasil, e hoje aqui com os convidados discutindo o papel do eleitor na política. E discutiu-se muito aqui o voto consciente no primeiro bloco, foi praticamente centralizado nesse tema. E eu queria aqui destacar que num programa anterior, gravado aqui com o Dr. Marco Aurélio Nogueira, que é o promotor eleitoral, ele destacou aqui uma campanha que está sendo realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que chama-se Voto Consciente. Voto não tem preço, tem consequências, não é? E convidar o nosso telespectador a entrar no Facebook e acompanhar, e entrar nesse site e acompanhar. E, além disso, a campanha é feita com palestras em instituições de ensino, em centros religiosos, palestras, reuniões, inclusive, com prefeitos de Minas Gerais, de forma a orientar também os candidatos quanto às condutas que eles devem tomar nessas eleições. É uma iniciativa, não é? Iniciativas como essa contribuem para que um dia a gente chegue lá, né? Veja, o interesse público não é resultado da ação individual. O interesse público é resultado do bom funcionamento das instituições. Então você tem legislativo, executivo, você tem a separação de poderes dentro do Estado, dentro do judiciário, você tem os vários locais onde cada resolve, por exemplo, a justiça eleitoral. Veja, o bom funcionamento das instituições que nós vamos ter mais ou menos interesse público. Agora, a questão eleitoral é extremamente complicada porque nós temos um problema que... qual que é o nosso problema? É construir a democracia. Um Estado de direito e com capitalismo, livre mercado e democracia. A democracia é um mecanismo, um procedimento, um conjunto de procedimentos de tomada de decisão para produzir nós mesmos em sociedade. Quem vai produzir nós mesmos em sociedade? Como é que nós vamos viver em sociedade? Nós mesmos vamos produzir nós mesmos. Como é que faz isso? Aí, ao longo de muitos séculos, nós inventamos a democracia representativa. Quem inventou a democracia foram os gregos, lá no século VI a.C. Mas no mundo moderno, a democracia não pode ser direta, como era nos gregos, no século VI a.C., quando existiu a primeira vez a democracia na história da humanidade. Hoje, no mundo moderno, nós temos de produzir uma representação. Então, veja, ficou mais complicado, complexo. Como é que nós vamos produzir nós mesmos em sociedade? Como é que nós queremos viver na área de saúde, moradia, segurança? Nós mesmos produzindo nós mesmos através da eleição de pessoas que vão executar e através da construção do Estado de Direito que vai fazer com que isso funcione para uma sociedade complexa como a nossa. Veja. Então, nós temos deficiência em todos esses níveis para produzir nós mesmos em sociedade. Nós estávamos conversando agora há pouco. Por que esse cidadão, a maioria do cidadão no mundo inteiro, olha para o sistema político, olha para a democracia e fala assim, isso não funciona. Não funciona. E os políticos também sabem que não funciona. Não funciona em que sentido? De produzir interesse público, acabar com a desigualdade, aumentar a segurança, a moradia, qualidade de vida, longevidade. Veja, tudo aquilo que é sociedade, a democracia não resolve. Então, as pessoas já não acreditam mais no mundo inteiro. Então, isso não funciona. Agora, e por que isso continua funcionando? Porque não tem outro sistema melhor de produção e precisa de aperfeiçoamento constante, reforma e tal. Agora, nós temos, então, o que nós assistimos, de fato? Uma manifestação de uma razão cínica. O que é? O político sabe do que ele está falando, ele não vai fazer. O eleitor sabe que ele está escutando, não vai ser feito. Os dois são cínicos, no sentido que os dois sabem que estão falando e estão escolhendo, não vão fazer, mas cada um vai buscar seu interesse. Então, como é a questão da corrupção, por exemplo?
A corrupção não interfere na escolha dos eleitores. Por quê? Cada eleitor vota no seu corrupto. Então, o meu corrupto é melhor que o seu corrupto. Então, você vota no seu corrupto, eu voto no meu corrupto. Então, cada eleitor tem o seu corrupto de preferência. Mas a corrupção, como negação do interesse público, a utilização dos recursos públicos, a não representatividade, não entra no cálculo. Por quê? Porque os dois lados sabem, tanto o político quanto o eleitor sabe que não é para valer. Então, os dois são cínicos. Então, veja, nós temos um sistema que vive este problema neste momento, no mundo todo, e principalmente, e é muito o custo maior para a sociedade, é em sociedades desiguais. Veja, a nossa desigualdade, veja, é como foi um sistema de casta, não tem mobilidade social, onde a maioria da população nasce, fica. Não tem mobilidade, ele não muda, ele não ascende socialmente. Distribuição de renda, você aumenta a renda de 30 milhões, mas você não mexe na desigualdade. Você mexeu, você distribuiu a renda, mas a desigualdade dos recursos, dos bens, você mede em gerações. Então, a cada 25 anos, onde você nasceu, você ficou, você não mudou de status social e econômico depois de 25 anos, depois de uma geração. Então, se você comparar as gerações estão no mesmo lugar, mesmo que aumentou a renda. Veja, e quem tem poder para fazer isso? Só o sistema político, só na democracia. Veja, então, nós estamos presos nesses problemas. Mas, professor, vamos ver assim, na nossa democracia existe algo muito complexo que diz assim, primeiro se fala que nós temos 3 poderes distintos, né? Nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário. Aonde que tem a prova nítida de que isso é uma mentira deslavada? É o famoso eu finjo que existe e alguém finge que acredita, né? Para o executivo conseguir trabalhar, fazer minimamente alguma coisa para a sociedade, ele tem que se sujeitar às chantagens do legislativo. Ele não consegue governar se ele não fazer uma ampla coligação. Ele pode trazer esse universo aqui para Uberlândia. Se o Gilmar Machado consegue fazer alguma coisa aqui, é porque existe uma ampla coligação que ela desvirtua, inclusive, as ideologias partidárias. Uniu-se partidos que, ideologicamente, no papel, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Da mesma forma, no âmbito federal, a Dilma e Lula e Fernando Henrique e Itamar, eles não conseguiram governar ou fazer alguma coisa para o país se eles não fizessem acordos com o Congresso e o Senado, né? Isso é um fato. O outro poder que se diz independente, ele é indicado pelo Executivo do momento. Quer dizer, hoje, se a gente pegar o Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros que lá estão foram indicados por essa gestão política, pelos 2 mandatos de Lula e pelo mandato da Dilma, né? E caminhando, eventualmente, talvez para uma próxima reeleição, e talvez, se isso acontecer no próximo mandato, 100% dos ministros do Supremo serão indicados pelo Executivo, né? Qual que é a independência disso? Se exatamente as pessoas que se dizem desalienadas fossem pressionar essas casas para mudar esse contexto, aí sim, a gente poderia viver uma democracia plena, onde as pessoas fazendo bem o seu papel, o legislador legislando, o executivo executando as leis fiscalizadas pelo legislativo e o judiciário interpelando caso algumas regras estejam sendo descumpridas. O que no histórico recente aconteceu? No caso do mensalão, por exemplo, né? Houve uma manobra de última hora onde foi colocado 2 ministros que foram fundamentais para mudar o julgamento que já tinha sido consumado, né? O ministro Barbosa quase teve um faniquito na casa lá, quase morreu. Então estão ressuscitando alguma coisa que estava morta há muito tempo. E o ministro agora indicado pelo governo soltou o único responsável pela roubalheira da Petrobras, né? Não estamos aqui, ontem, né? Não estamos aqui acusando, não estamos aqui levantando nenhuma leva nesse caso, porque são regras que foram devidamente articuladas e se chegou a esse fim, né? Então, estou pegando o caso do mensalão, porque foi um negócio que foi muito debatido e durante muitos anos. Algo que poderia ter sido resolvido no curto prazo, porque existiam grandes evidências de que realmente houve uma enxurrada de porcariada naquela época, e a coisa, convenientemente, ela foi sendo protelada e usada politicamente para promoção ou para depreciação de um ou outro. Eu acho que a coisa ela tá caminhando numa contramão muito grande, porque hoje em dia, para a população, as pessoas estão tão desacreditadas que para elas parece que só interessa o que não presta. Só dá ibope, por exemplo,
Eu vejo isso até, me desculpa aqui a minha sinceridade, e aí vai, de repente, até um alerta até para a própria imprensa, que tinha o papel de mostrar, porque hoje em dia não se vê mostrar coisas boas, porque existem coisas boas sendo feitas, eu acredito nisso. Então, a população, ela só vê o lado negro, porque ele existe também, e aí, qual a conclusão que eles chegam? Poxa, político não presta. Hoje em dia, quando se fala em político, só se pensa na corrupção. A população não consegue enxergar mais o lado bom, que existe. Tem coisas boas acontecendo? Tem coisas boas acontecendo. Mas são acabou virando discurso de campanha, né? Mas quando vote em mim. Mas quando existe alguma coisa boa, é exceção para confirmar a regra que a maioria não presta. Né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que é aí que nós temos que chamar a atenção, que a população só vai tomar conhecimento se ela ser mais participativa, acompanhar cada passo. Eu acho que, por exemplo, nós tivemos, quando fomos eleitos, hoje temos um mandato, eu acho que as pessoas têm obrigação, e é uma coisa que nós exigimos, acompanhe os nossos passos para ver o que é... Os meus debates, estou me referindo no nosso caso, para que lado que eu estou indo? Será que eu estou aqui? Porque para mim, eu acho o seguinte, nós fomos eleitos, por exemplo, no meu caso, lá tem um caso do DOCA aqui, nós temos obrigação de lutar, a gente pode nem conseguir, mas eu acho que tem que haver essa manifestação de interesse, de querer fazer, embora somos travados de todos os lados, mas existem coisas boas acontecendo. Como a população não tem um conhecimento, ela só consegue ver o lado negativo, aí fica essa imagem. Aí, a cada ano que passa, aumenta. Mas a gente tem que tomar... O voto em branco. As pessoas não querem votar. As pessoas não... E não é por aí que ela vai mudar a situação. A gente tem que tomar cuidado, eu estou entendendo o que o senhor está dizendo, mas a culpa não é do eleitor. Sim. Veja, o eleitor não é vítima. Exatamente. Ele está perdido no meio dessa loucura toda. Veja, existe um sistema econômico capitalista. Existe um sistema social que nós tivemos escravidão, um processo lento de sociabilização. As pessoas no Brasil têm uma compreensão muito autoritária socialmente. As pessoas acham que são superior pelo nome da família, porque é branco, porque é rico. Então nós temos uma sociedade muito autoritária no plano social. Nós temos um capitalismo subdesenvolvido. A nossa elite empresarial é muito pouco eficiente no sentido de funcionar sem a dependência do Estado, com autonomia. Então, grande parte das grandes fortunas empresariais é corrupção no sentido que não foi feita com trabalho e com desenvolvimento da indústria, mas foi feito com dinheiro do Estado, por relações particulares com o Estado. Então, nós temos um capitalismo torto também, baixa eficiência produtiva. Nós temos uma sociedade machista, racista, autoritária, preconceituosa. Então, nós temos uma sociedade muito, além da desigualdade em todos os níveis. Esse é o Brasil verdadeiro que produz este padrão de representatividade. E esse padrão de representatividade mantém esse padrão de desigualdade. Então nós temos um ciclo vicioso. Nesse ciclo vicioso nós temos o seguinte, que o eleitor está totalmente correto. Político não representa meu interesse. Por isso que eu voto no meu corrupto que vai resolver meu problema aqui. Ou vota branco e vota nulo. Por isso que nenhum candidato, seja da legislativo local, do Estado ou da União, é doido de fazer campanha de partido. Ele vai procurar a igreja dele, a comunidade dele, o sindicato dele, o grupo dele. Ele vai representar. Ele não vai ser eficiente, ele vai perder a eleição. O candidato é um ser racional e eficiente. Ele vai alocar os recursos escassos que ele tem para ter eficiência e ser eleito. Por isso. Aí ele não vai lá
agora eu vou converter os eleitores a ter consciência, aí se ele for mais consciente vai votar em mim porque eu represento o interesse público. Vai perder a eleição, percebe? E os eleitores votam por emoção, não votam por nenhum cálculo de interesse público, não votam por nenhum cálculo racional. Veja, então, os políticos são políticos profissionais que são capazes de ir lá e convencer as pessoas a votar nisso, seja lá o motivo que esse político consegue fazer a mágica lá para tirar o voto da cabeça dessa pessoa. Professor, essa é a eficiência do candidato. Isso não está em jogo. Está em jogo é o resultado desse padrão de funcionamento que não é interesse público, que não é diminuir a desigualdade, que não é diminuir a corrupção, que não é capaz de separar o que é público e o que é privado no próprio funcionamento do legislativo, do executivo, do judiciário. Os poderes funcionando, eles não separam no seu cotidiano o que é interesse público e o que é interesse privado. Né? Então, veja, veja, esse é o caldo, esse é o meio que nós estamos perguntando por que o eleitor não sabe votar. Né? Por isso Antes de chamar o intervalo, por favor. Por isso que é bom, professores, vocês dois, a gente conscientizar os eleitores. Por quê? Porque a corrupção tem na advocacia, tem os advogados, tem também os comerciantes, tem os compradores do comércio também, que sempre quer uma propininha para comprar de fulana, beltrano. Isso, mas tem também em todas as classes, não é só na classe política. Aí por isso que a gente tem que conscientizar os eleitores a votarem correto, na pessoa que está procurando um bem comum, um bem para a sociedade, fazer o social, o bem o vereador, ou o deputado, ou o senador, ou o governador, que quer o bem da sociedade na saúde, na educação, em todos os aspectos. Agora, que tem, em todas as classes, corrupto tem. E a política é a que mais apanha. A política é a que mais apanha, porque é a que está mais na mídia. Por isso que nós temos que conscientizar as pessoas todos os dias. Vote certo, vote correto, porque os políticos administram de 60% a 70% do dinheiro do país. Tudo que você veste e come é administrado pelos políticos, o imposto. Então vamos votar correto. Mas existe corrupção em tudo e quanto é coisa do nosso país. Ó, a gente tem 30 segundinhos aí, o Marciano sinalizou que queria falar alguma Não, coisa. é só essa questão que a gente nunca faz o debate aprofundado para descobrir como é que funciona o processo da corrupção. Só se fala sobre o corrupto. O corruptor nunca aparece. Né? Agora, voltando recentemente à lei de corrupção, né? Que juntando os dois agora. Né? Isso, porque você só fica batendo no corrupto. O corruptor é blindado. Inclusive, tem uma lei recente, né? Inclusive o programa que o Dr. Marco Aurélio participou aqui é justamente sobre ética e corrupção. Lei da corrupção. Que ele participou aqui e você deve ter acompanhado ou vai acompanhar aqui na TV Câmara. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Você assiste na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Vereador. Informes do parlamentar com temas de sua atuação legislativa no plenário da Câmara Municipal e espaço para ampliação do debate das políticas públicas para a sociedade. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
informação, transparência e proximidade com as pessoas. Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. Veja na programação da TV Câmara Uberlândia, Jornal da Câmara, telejornal com matérias envolvendo sociedade e poder legislativo, informações dos principais fatos da semana. De volta agora o último bloco do Câmara Debate, falando sobre o processo eleitoral no Brasil e hoje especificamente sobre o papel do eleitor, o importante papel do eleitor. Aqui os nossos convidados, vereadores Doca Mastroianno e o pastor Isaac Cruz, o cientista político João Batista Domingues Filho e o jornalista apaixonado por política, Marciano Correia. Bom, falando-se de eleitor, existem campanhas por aí que dizem que se o voto fosse facultativo não teria corrupção, o eleitor teria oportunidade de escolher de votar ou não. E a questão do voto nulo ou branco também. Eu queria colocar essa discussão em pauta, porque se existe campanha para que não vote branco ou nulo, por que dessas opções então? E se é uma democracia, o eleitor não tem essa opção? Eu vou defender... Eu sempre começo pelo eu vou defender porque aí começa. Eu vou defender o voto obrigatório. E por que o voto deve ser obrigatório por um tempo aí que depende da realidade, da mudança? Veja, num ambiente, se nós estamos de acordo aqui até agora com o diagnóstico dessa realidade socioeconômica e política, e como não há separação entre interesse público e interesse privado na própria escolha e no próprio funcionamento das instituições, e toda essa crise da democracia, da representação política na democracia, veja, o voto, se ele fosse facultativo, nós íamos só agravar todos os problemas que nós diagnosticamos até agora. Por quê? Se o eleitor vota por interesse particular, ele não separa interesse público e interesse privado, e numa sociedade altamente desigual, imagina se o voto não fosse obrigatório, quanto valeria esse voto? Esse voto teria maior probabilidade de ser vendido, de ser comprado, de ser negociado, se o voto não fosse obrigatório. Dada a desigualdade, dado todo esse ambiente das instituições que não funcionam e que não representam interesse público. Então, o voto obrigatório é ainda uma barreira para que a coisa não acabe de vez na questão da negociação do eleitor quanto ao seu voto. Se há corrupção com voto obrigatório, sem o voto obrigatório, aí que vai dominar só a compra de voto. Isso tratando-se de Brasil, por exemplo, o senhor que é cientista político... Em sociedades mais avançadas, mais desenvolvidas, onde a desigualdade e os problemas socioeconômicos já foram superados, a participação ou não quanto às decisões, veja, o custo é menor da não participação. E assim, no começo do debate eu citei a manifestação do Pelé, lá no começo dos anos 70, quando ele dizia que o... me desculpa. E além do mais, a questão... Você tem um lado pedagógico da obrigatoriedade, que há um pressuposto que quanto mais votar, há um aprendizado a cada eleição. Ainda nessa linha de raciocínio, aprendendo com o erro, né? Como disse o Pelé, que o povo brasileiro não estava preparado para votar, né, e eu vou concordar com o professor, eu acho que sim, ainda é necessário que o voto seja obrigatório. Né? Para que a gente continue aprendendo. Depois que nós rompemos a barreira do fim da ditadura militar, lá no comecinho dos anos 80, mais precisamente em 85, com a volta do civil no comando, que foi o Sarney, né? A primeira eleição que a gente vai ter é de 89, quando chega Fernando Collor. Né? Então, assim, são poucos nomes para a gente dizer que nós temos uma democracia consolidada. Então, ainda tem muita coisa para acontecer, e essa obrigatoriedade ainda se faz necessária. Mas caminhando para lá adiante, passar a ser facultativo, com as pessoas mais conscientizadas, né, mais bem informadas para fazer essa escolha mais correta. Pastor Isaac Doca, facultativo ou obrigatório? Olha, eu acho que, eu vou na linha de pensamento deles também, eu só penso o seguinte, que as pessoas, elas
elas têm que se conscientizarem mais o seguinte, por exemplo, por que a pessoa, por exemplo, ela define dentro dela em não votar mais? Existem pessoas que já têm anos, já fazem anos que elas não votam mais. Sim. Elas vão lá e votam em branco e tal. Por quê? Mais cobra. Porque ela quer ver uma mudança. Mas como que a situação ela vai mudar se ela está se negando É um paradoxo. A participar da mudança. a participar da mudança? É um Quer paradoxo. dizer, por que ela decidiu não votar mais? Por que ela decidiu votar em branco, anular o voto dela e não votar mais? Por quê? Porque ela está considerando aquele mau elemento que está representando ela mal. Ora, mas se ela permanecer com esse pensamento, aquele mau elemento, que eu chamo de mau elemento, vai continuar lá. Então, ela com o voto dela, ela tem, não, eu vou votar e vou incentivar aqueles que estão ao meu redor, que não votavam, votarem, nós vamos tirar aquela pessoa que ela não está fazendo nada. Eu acho que é por aí. Eu acho que começa uma mudança, porque toda mudança começa de dentro para fora. Começa pela pessoa, não que o eleitor tenha culpa, mas eu acho que ele, não votando, ele está permitindo que a coisa errada continue. A soberania é do eleitor, não é do... Exatamente. Não é do político. A soberania está no eleitor, não está no político. O político representa a soberania que não é retirada não do está povo. representando, peraí, me dá licença, saia. Que eu acho que é por aí. Elegeu Falta para o eleitor enxergar isso. Que ele é o soberano. Valorizar o Ele voto é o dele. soberano. Né? Agora, como? Tudo existe, político, Estado, 3 poderes, tudo é meio para atender o eleitor. E nós falamos, a palavra cidadão, o conceito adequado é eleitor contribuinte. Porque tudo isso funciona com imposto. Então, eu sou um eleitor contribuinte. O cidadão é um eleitor contribuinte. Eu sou o principal. Os recursos que eu pago, eu voto e escolho alguém para administrar, porque é coisa complexa, não dá para 200 milhões de brasileiros todo dia decidir o que fazer. Então, você precisa ter instituições profissionais para ser um meio para realizar o meu interesse. Tudo é meio. Né? Os políticos são meio, o Estado é meio, o Poder Legislativo é meio, o juiz do Supremo Tribunal Federal. Como a gente veio de uma sociedade escravocrata, a gente começa já, só porque o cara é juiz, nós somos inferior. Não, ele é meio. Eu sou superior ao juiz do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Exatamente. Ele é o meu servidor. Eu sou o público, ele me serve. Agora nós somos uma sociedade tão desigual, tão submissa, tão internalizada como inferior, que qualquer autoridade, seja eleita, seja juiz, seja general, não sei quanto esteira, é melhor do que o cidadão. O patrão, quer dizer, o patrão... cultural isso, né? O patrão não é o político. É uma sociedade de escravo, né? O Nós patrão nós internalizamos a escravidão, que a gente é inferior a qualquer autoridade. Opa, tá chegando o político fulano de tal aí, né? Vamos preparar tudo. Vamos fazer né? uma fornada de pôs Contrata lá o... Você pôs um terno, Buffet virou e autoridade, é doutor. Mas chega um faminto com fome, vê se ele vai preparar o pão de O milho. juiz tá não dentro. deixa ele entrar no tribunal se ele não tiver de sapato. Que isso, velho. Fernando, O meu mas direito vem antes de eu ter sapato ou não, nós temos que lembrar também que perante a sociedade, vamos dar exemplo aqui de Uberlândia, quase 700 mil habitantes, 400 mil eleitor. Gente, 400 mil eleitor, é 27 vereadores hoje na Câmara. Olha o poder, quem tem mais poder? Os 27 vereadores ou os 400 mil votos que tem para colocar esses 400 mil votos, coloca quem eles quiserem lá. Então, por isso que tem que ter a consciência do voto. O Estado Eu tem sei, 15 milhões de eleitores. Né? 15 bilhões de eleitores no estado de Minas. E olha aí, gente, nós vamos colocar qualquer senador lá, qualquer deputado, qualquer governador? Presidente. Não, presidente, nós temos que pensar assim. Não está longe de mudar essa realidade. Mas a gente tem que pensar também que quando um político é eleito pelo voto, antes de mais nada, quem deu o poder para ele, quem deu o mandato para ele foi Deus. E Deus, com certeza, não quer corrupto lá dentro. Mas se a população não conscientizar de votar honesto, também, o eleitor ser honesto, vai ter corrupção sempre. Então, o eleitor tem que aprender a votar mesmo. Tem que aprender a votar na pessoa que trabalha, que quer trabalhar, que quer mudança. Não é votar no eleitor que o irmão pediu, o pai pediu, porque ele é bonito, porque ele é grande, ou porque ele tem faculdade. Muitas das vezes, muitos
que tem uma faculdade aí que não é a da vida, que não é o da política, também entra lá e se corrompe com os outros. Então a gente tem que mudar assim, eu concordo aí, não pode votar nulo, não pode votar em branco, porque isso aí, se você está dando direito para alguém decidir para você, eu concordo que o voto tem que ser claramente aí obrigatório. Bom, foi muito bem citado aqui que o país está engatinhando ainda, os eleitores ainda estão aprendendo. Esses 21 anos que o Brasil praticamente dormiu, serviu para atrasar esse processo de amadurecimento do eleitor? A ditadura militar não deixou nenhum benefício para os defensores aí que tentam achar alguma coisa de positivo na ditadura. A ditadura não deixou nenhum benefício para o Brasil. O Brasil economicamente não cresceu, aumentou a desigualdade, aumentou a dívida externa, aumentou a corrupção. Toda a corrupção do funcionamento das instituições foi criada no período militar. Então, a inflação crescente foi criada, a inflação que a gente está brigando até hoje, em meses depois do Plano Real, começou lá com o regime militar. Então, não existe um benefício da ditadura militar, seja no plano social, econômico e político. Então, nós não temos nenhum benefício, nós temos ainda custos da ditadura militar que nós ainda não resolvemos, e o único mecanismo de solução é muito lento, a longo prazo, que é a continuidade da democracia. Porque nós temos um efeito perverso aí, que é, já que a democracia não funciona, o sistema político não funciona, eu quero ditador. Veja, a alternativa é ditadura. Então, veja, então nós temos também, corroendo a representação política, corroendo a democracia, a crença que a ditadura é melhor. Então, veja, então você vem vicejando no mau funcionamento da democracia o desejo por autoritarismo. Agora, a história factual, o autoritarismo não ofereceu nenhum benefício para o Brasil. Tanto histórico, no tempo, em qualquer área. No plano econômico, no plano social, no plano político, não ofereceu nenhum benefício. Quer dizer, podemos chamar assim de uma herança maldita? Aí quiser fazer propaganda contra... Não, você sabe por quê? Porque eu estava analisando aqui, quer dizer, é muito mais difícil, por exemplo, você pega um prédio, você construir, se você começa certinho, a obra sai perfeita, mas você reformar ele, né, corrigir os defeitos, é muito complicado. Depois que ele foi erguido, mas vamos acreditar que a gente vai chegar lá. Mas com o povo, então, participando. Veja, se o nosso diagnóstico tem aproximação com a realidade brasileira, a solução é mais democracia, não é menos democracia. Amadurecer a democracia, mais participação, né? Mais Exatamente. instituições com eficiência, mais mecanismo de controle. Nenhum indivíduo dentro do sistema, seja no legislativo, executivo, judiciário, busca interesse público. Todo indivíduo é autointeressado. O interesse público é o resultado. Se eu não tenho um mecanismo de custo e de controle, se eu roubar, o custo é alto, eu vou pegar. Já que o pirão é pouco, primeiro o meu. Então, todo mundo dentro das instituições é autointeressado. E se eu puder aumentar o meu pirão, já que é pouco, dentro da lei? Veja, na minha relação particular com o executivo, minha relação particular com o BNDES. Veja, então, é mais democracia, mais eficiência e mais custo para separar o que é interesse público e interesse privado. Bom, o DOCA manifestou o interesse de falar e eu vou aproveitar esse momento. Infelizmente, o tempo, televisão tem tempo. E eu queria uma consideração final e que você incluísse, então, na sua fala, se possível, dentro da sua consideração final, enfim, de cada convidado, já agradecendo a presença de todos. Então, DOCA Mastroianno. A gente que agradece mais essa oportunidade. Eu queria aqui deixar para os professores uma pergunta sobre a eleição unificada, onde eu concordo que uma eleição só já era o suficiente, para nos fazer duas, para não alongar mais as corrupções da vida. Eu quero dizer aqui que o povo tem força, o voto é a sua arma principal. A gente temos aí tem algumas votações no Senado, na Câmara Federal, que nós podemos impedir através da sua manifestação popular. Como se diz, dá a vida a quem Deus deu a vida, que muita gente aí pode ser
tem que ser contra o aborto que vem aí, nós temos que manifestar, olha a força que você tem. Você pode mudar o voto do Senado, você pode mudar o voto da Câmara Federal através das manifestações. Então nós temos que conscientizar e ter o voto correto, o voto certo na pessoa que você confia. Eu queria deixar aqui essa pergunta aos dois professores, se na política pode melhorar com o voto só, tanto para vereador, senador, presidente, deputado, tudo de uma vez só, para não ter de 2 em 2 anos as corrupções da vida que tem aí na política. Vamos fazer outro programa para isso, mas... Não, mas esse programa vai passar amanhã. Amanhã a gente tem esse programa. O 5º programa da série é justamente sobre reeleição e unificação das eleições. Então, Doca, assista o programa que você terá a resposta. Pode ser? Com certeza. Bom, agradecer aqui o doutor João Batista Sem Domingues doutor. Filho. Sem doutor? Não sou doutor. Desculpe. Então, João Batista só Domingues cientista Filho, político. cientista político. Veja, eu acho que nós não podemos, por um problema, criar um problema maior. Porque normalmente é assim que você tem um problema, em vez de você achar uma solução eficiente, você cria um problema maior. Que é, já que a democracia não funciona, não devemos cair na ilusão do autoritarismo. Nós precisamos de mais democracia, aperfeiçoamento das instituições, dos mecanismos de controle, o aperfeiçoamento das instituições para aumentar o custo quando não se separa o que é interesse público do interesse privado no próprio funcionamento da democracia. Bom, obrigado, João Batista. E também o jornalista Marciano Correia. Muito obrigado pela presença, engrandeceu bastante aqui o nosso debate. Eu que agradeço, Fernando, foi um prazer estar aqui e lembrar que lá dizia o grande filósofo, né, num poema muito importante, muito debatido também no meio político, né, que é o do analfabeto político. Ele diz lá que o pior analfabeto é aquele que diz com muito orgulho, e bate no peito com muito orgulho, dizendo assim, odeio política. Esse imbecil não sabe o tanto que político gosta desse tipo de procedimento. Quanto mais analfabetos políticos tiverem, mais manipuláveis essa massa de manobra é. Né? Então, é o momento da grande manifestação da sociedade brasileira é agora em outubro. Essa é a principal manifestação, o direito universal do voto. É o momento de manifestar corretamente e assertivamente, né? Com bastante consciência. Bom, obrigado também aqui o pastor Isaac Cruz, vereador, muito obrigado. Eu que agradeço e quero deixar um recado para os amigos telespectadores. Sabe de uma coisa, olha, se você não gosta de política, você insiste em dizer que você não gosta de política, você será sempre governado pelos maus políticos. Aprenda isso. A mudança que você quer que aconteça está no poder do seu voto. Está no poder do seu voto. Imagine você que diz, olha, eu não vou votar em branco. Analise, porque você olha e você não vê resultado produtivo, coisa produtiva naqueles que estão. Então, vote naquele que você acha que vai trazer algum benefício para este país. Então, fica aí a nossa alerta que eu trouxe, olha, a mudança almejada por qualquer povo está no voto. E se você diz, eu não gosto de política, você será sempre governado pelos que gostam. É fazer o quê? Você não gosta, você vai ser governado pelos que gostam. E os que gostam estão aí fazendo o que você tem conhecimento. Meu muito obrigado e eu te agradeço. Bom, eu tenho certeza que esse debate aqui contribuiu bastante para o esclarecimento do nosso telespectador que nos acompanha através da TV Câmara. Ficou aqui o recado muito bem claro, né? Busque informação, busque conhecimento, busque consciência. E o nosso objetivo aqui é esse, levar até você isso. E você pode contribuir com o nosso programa, oferecendo aqui sugestões de temas, dando críticas, elogios também, por que não? Através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Câmara Debate fica por aqui e até o próximo programa. Até lá!